jovempan.com.br. Reinaldo, você está propondo uma pesquisa Datafolha para saber se o povo endossaria o voto em Dilma. Que história é essa, hein? Calma que eu explico. A Petrobras anunciou ontem à noite o reajuste de combustíveis a partir das 0 hora de hoje. 3% da gasolina e 5% do diesel. Isso na refinaria. Vamos ver quanto o consumidor vai pagar. O governo pode estar juntando o ruim ao pior. É claro que os consumidores ficarão insatisfeitos, e a muitos não escapará que o segundo turno aconteceu há meros 11 dias. No intervalo, já houve elevação de taxa de juros e elevação das tarifas de energia elétrica. Só isso? Não. Dados ruins sobre a economia, que estavam represados, foram divulgados. O estelionato eleitoral é evidente. Mas o reajuste está bem abaixo do que o mercado esperava e do que seria razoável para recompor o caixa da Petrobras. O governo petista usou a empresa para fazer política econômica rasteira e evitar um aumento da inflação, que estava alta por outros fatores. Vendeu o combustível aqui dentro a um preço inferior ao custo de importação. A dívida da Petrobras em 5 anos saltou de 71,5 bilhões em 2009 para 241,3 bilhões neste ano. Pelo menos 60 bilhões desse valor se devem à defasagem do preço dos combustíveis. Ocorre que agora o preço do barril do petróleo caiu de 100 para 85 dólares e as perdas deixaram de acontecer, mas sobrou a dívida, que precisa de uma resposta. O pequeno reajuste é insuficiente para recompor o caixa no ritmo necessário. Isso significa que a Petrobras continua a ser usada como mero instrumento de política econômica. Há o risco, vamos ver, de os mercados reagirem mal à medida em vez de se animarem. Não custa lembrar que Graça Foster, presidente da estatal, defendia um aumento de 8%. Era o considerado necessário para diminuir o rombo da Petrobras num prazo aceitável. A mais, na entrevista concedida nesta quinta a 8 jornalistas, a presidente afirmou que será sim preciso fazer o que chamou de lição de casa. Vale dizer, ela está afirmando que vai ter de cortar gastos, intenção que atribuía a seu adversário na disputa presidencial, o tucano Aécio Neves. Dilma Rousseff, eu sempre achei e sempre falei aqui que era sim preciso controlar os gastos. O governo é que dizia que não, que isso é coisa de neoliberal. Ela admitiu ainda na entrevista que a inflação é sim um problema. Passou a campanha negando essa evidência. Ora, como esquecer que, segundo alguns colunistas picaretas, quem aplicaria medidas amargas se fosse eleito seria Aécio Neves. Eis aí, as tais medidas amargas agora fazem parte do cardápio de Dilma Rousseff. É crescente nas ruas a constatação de que o governo enganou os eleitores sobre a real situação do país. Mais do que isso, medidas corretivas foram postergadas ao máximo e eram urgentes, daí que não puderam esperar nem pelo segundo mandato. Pois é, tão logo o aumento chegue ao bolso do consumidor, seria então interessante o Datafolha indagar em quem o eleitorado votaria hoje. O Instituto fez isso em São Paulo quando a crise de água se tornou mais aguda. Alckmin ainda venceria no primeiro turno. Será que Dilma continuaria a vencer no segundo? É uma curiosidade. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.